E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos fazer a última correção do PET 2 2021 de Física do primeiro ano do ensino médio, aí a semana 6. Então vamos lá. Questão 1. Determine o módulo, a direção e o sentido da força resultante na figura abaixo. Então aí, nós temos duas mulheres fazendo yoga e as forças que estão atuando em cada uma delas. Então como é que eu vou fazer para determinar? No módulo, direção e o sentido da força resultante. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou somar todas as forças que estão para a esquerda. Então, quais são as forças aí que estão apontando para a esquerda? Olha aí, na mulher da esquerda nós temos uma força de 15 newtons e uma outra força de 17 newtons. E na moça da direita nós temos uma força de 30 newtons. Então, somando 15 newtons, 17 newtons e 30 newtons, vamos ter um total de 62 newtons para a esquerda. Agora vamos somar as forças da direita, né? Na moça da direita a gente tem uma força de 15 newtons e uma outra de 20 newtons. E na moça da esquerda nós temos uma força de 23 newtons. Então, somando aí todas as forças para a direita, nós temos 15 newtons mais 20 newtons mais 23 newtons, que vai me dar um total de 58 newtons. Então, o que eu tenho? Eu tenho 62 newtons para a esquerda e 58 newtons para a direita. Essas forças têm a mesma direção, que está na horizontal, porém 62 newtons para a esquerda e 58 newtons para a direita. Então, o que eu faço? Mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. 62 newtons menos 58 newtons vai me dar 4 newtons na horizontal. E vai ser para a esquerda, porque a 62 newtons é maior que 58 newtons. Então, como a maior está para a esquerda, então minha força resultante também vai estar para a esquerda. Então, a resposta aí, a força resultante vai ser de 4 newtons, horizontal para a esquerda. Certinho? Questão 2. Supõe um corpo de massa 10 kg se deslocando sobre uma superfície horizontal em que atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 80 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto se movimenta. Então, a situação é mais ou menos essa daí, que foi a última questão da semana passada, né? Então, tem uma força para a direita e outra força para a esquerda, né? Essa é a mesma direção e sentidos opostos. Então, o que vai acontecer aí? Eu tenho que calcular a minha força resultante. Então, o que eu sei? Está puxando 80 newtons para um lado e 20 newtons para o outro. Mesma direção e sentidos opostos, o que eu faço? Eu subtraio 80 newtons menos 20 newtons. Então, minha força resultante é de 60 newtons. Então, a força resultante que está atuando nesse corpo é de 60 newtons. E eu sei também que a massa dele vale 10 kg. Então, eu quero calcular aí a aceleração. Então, como é que eu faço isso daí? Eu vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho que a minha força resultante vale 60 newtons, a minha massa vale 10 kg, a aceleração eu não sei. O 10 está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 10, 6. Então, a minha aceleração vai ser de 6 metros por segundo. Então, na questão 2, determina a aceleração em que esse objeto se movimenta, 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Questão 3. Num cabo de guerra, um garoto e duas garotas puxam a corda para a direita. A força que cada um faz é 70 newtons, 40 newtons e 30 newtons. Do outro lado, outros três puxam a corda para a esquerda, com as forças 80 newtons, 60 newtons e 45 newtons. Qual o valor, a direção e o sentido da força resultante? Então aí tem a molecada aí puxando aí o cabo de guerra. Então, como a gente fez na questão 1, a gente vai somar todas as forças para a esquerda e somar todas as forças para a direita. Então, vamos somar as forças para a direita. 70, 40 e 30. 70 mais 40, 110. 110 mais 30, 140 newtons. Para a esquerda, 80 newtons mais 60 newtons mais 45 newtons. 185 newtons. Então, direita, 140 newtons, esquerda, 185 newtons. Então, como a força é a mesma direção, mas sentidos opostos, o que eu vou fazer? Vou subtrair. Força resultante é igual a 185 newtons menos 140 newtons, que vai me dar 45 newtons. Então, como o módulo da direita é maior, então o módulo da força resultante, como a gente já calculou, é 45 newtons, vai ser horizontal e para a esquerda, certinho?
Questão 4. Considere que um bloco de massa 40 kg é abandonado do repouso sobre o plano inclinado representado na figura abaixo. Desenhe na imagem abaixo as forças que atuam no corpo quando se encontra em equilíbrio. Então tem aí essa situação, tem um plano inclinado aí com um ângulo de 45 graus e um bloco aí em cima de 40 kg, perdão. Aí nele. Então ele encontra em equilíbrio, porém está em repouso. Como a gente já sabe, é o equilíbrio estático, né? Então quando um corpo se encontra em equilíbrio, a força resultante nele é zero. A força resultante que está sendo aplicada nele é zero. Então quais são as forças que vão atuar aí nesse bloco? Então coloquei o bloquinho no meio. Vamos ver aí quais são as forças que estão atuando nesse bloco. Bom, como provavelmente esse bloco está na superfície da Terra, a primeira força que a gente tem aí é a força peso, que está sempre direcionada para baixo, né? Que é a força da atração gravitacional, massa vezes a aceleração da gravidade. Porém, ele não está caindo aí. E por quê? A superfície do plano inclinado está segurando ele. Então, a superfície vai reagir com uma força chamada força normal, que está direcionada para cima. Lembrando que essa força normal é sempre perpendicular à superfície. Então nós temos a força peso para baixo e a força normal para cima. Se a gente somar essas duas forças, a gente vai ter uma força resultante aí paralela aí ao plano inclinado. Mas como ele está em repouso, então quer dizer que tem que ter uma força para anular essa outra força. Que força é essa? Ele não falou, mas muito provavelmente é a força de atrito. Que embora esteja inclinado, essa força de atrito aí vai anular essa outra força resultante aí e não vai deixar o bloco se mover. Então o bloco está em repouso. Então essas daí são as três forças que estão atuando no bloco, mantendo o bloco em equilíbrio estático, né? Ele está aí em repouso. Agora preste atenção na letra B. Desenhe na imagem abaixo as forças que atuam no corpo quando se encontra em equilíbrio, em movimento acelerado descendo o plano. Então se ele está em movimento acelerado, ele não está em equilíbrio. Quando o corpo se move com velocidade constante, ele está em equilíbrio dinâmico. Então a força resultante que atua no corpo é zero. Então está em equilíbrio. Agora, se ele está em movimento acelerado descendo o plano, então esse corpo não está mais em equilíbrio. Beleza? Então, se ele está em movimento acelerado descendo o plano, qual vai ser o valor? Quais serão as forças que vão estar atuando? Novamente, a força peso não tem como escapar dela. Se você está na superfície da Terra, você vai continuar tendo a força peso. Você também vai continuar tendo a força normal, porque o bloco está apoiado na superfície do plano inclinado. E agora ele pode ter ou não a força de atrito. Agora eu coloquei uma força de atrito menor, porque eu vou ter uma força resultante aí, já que o bloco está em movimento acelerado. Beleza? Então o que vai acontecer aí? Essas são as forças que estão atuando no bloco quando ele está em movimento acelerado descendo o plano. Ele pode ou não ter essa força de atrito. Lá na questão A, mesmo se ele estivesse em equilíbrio dinâmico, ou seja, se movendo com velocidade constante, aquela situação também seria verdadeira, porque a resultante da força ali é zero. Agora, nessa situação da letra B, a resultante das forças aí não é nula. Então, por isso que ele vai ter um movimento acelerado descendo o plano. Certinho? E na última questão aí, considerando que as forças que atuam em um corpo podem ser definidas em função das componentes no eixo x e y, determine a aceleração adquirida por uma pessoa de massa 55 kg ao descer uma montanha, esquiando na neve. Considere a descida como um plano inclinado liso e livre de atritos, que apresenta um ângulo de 30 graus em relação horizontal, e sendo a gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado. Então a situação é parecida com essa daí. Aí ao invés de esquiador, eu coloquei um bloquinho aí. E o ângulo θ vai ser de 30 graus. Então, se não tem atrito, quais são as forças que vão atuar no esquiador? Olha lá, a gente vai ter a força peso e a força normal. Então, se eu somar essas duas, eu vou ter uma força resultante aí, que é a força em vermelho, né? Que vai fazer com que ele desça aí a montanha. Agora, como é que eu faço para determinar essas componentes aí? Dá uma olhadinha nessa decomposição de forças aí que eu fiz. Aí, nesse caso, a gente só vai desconsiderar a força de atrito. Observa que, como o plano está inclinado, eu posso pegar a minha força peso P e decompô-la em duas componentes. Uma componente perpendicular à força normal e uma outra paralela. A perpendicular eu vou chamar de PT, que é a componente tangencial à força peso. Igual tá aí, ó, perpendicular à força normal
e mesma direção do movimento do bloco. É essa força que eu estou interessado em descobrir para que eu consiga calcular a aceleração do esquiador. Já a Pn, que é a componente normal da força-peso, ela tem a mesma direção que a força normal m. Ela não vai me dar o movimento. Agora, como é que eu faço para fazer a decomposição? Aí eu estou usando aí uma figura que eu usei no ano passado, de 37 graus. Só que ao invés de ser 37, se a gente fazer a mesma coisa usando 30 graus. Observe que no plano inclinado, a minha componente tangencial não está com o ângulo. Quem está com o ângulo é a componente normal. Então, se a minha componente tangencial está sem o ângulo, então a minha componente PT vai ser P seno do ângulo, no caso aí 30 graus. Se eu quisesse calcular a componente normal, ela seria que está com o ângulo, então seria cosseno. Como eu quero a PT que está sem o ângulo, olha lá, o ângulo está embaixo, ele não está junto com o PT. Então a minha componente tangencial vai ser P seno θ. Então o que eu vou ter aí? Olha aí, como queremos a componente tangencial da força-peso, eu não estou interessado na normal e sim na tangencial. Eu tenho pela figurinha, nós temos que a componente tangencial vai ser a peso vezes o seno do ângulo. Então, o que eu vou fazer agora? Então, de acordo com a segunda lei de Newton, o que a segunda lei de Newton me diz? Que a força resultante é massa vezes aceleração. Mas quem que é a minha força resultante? É minha componente tangencial da força-peso, que como eu vi na figurinha, é a peso seno do ângulo, que é igual a massa vezes aceleração. Mas quem que é o peso? Peso é massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo, que é 30 graus, que é igual a massa vezes aceleração. Massa na esquerda e massa na direita, corta. O que sobrou? G seno θ é igual, G seno 30, perdão, é igual a aceleração. Substituindo os valores, a aceleração da gravidade vale quanto? Vale 10, o seno de 30 vale meio. 10 vezes meio, 5. Então a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Então logo, a aceleração adquirida pelo esquiador é de 5 metros por segundo ao quadrado. Isso daí independe da massa do esquiador. Você tem 55 kg, 70, 90, 100, 20, 30. Como a gente viu, a massa ali corta. Então a aceleração dele vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Certinho? Muito bem, encerramos aqui a nossa última videoaula de resolução do PET 2. Novamente peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas da escola e nos vemos aí na próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!